está acontecendo. Vamos então colocar no nosso telão, agora sim, o tema de hoje, vamos gravar. A carne para nada aproveita. Eu quero que você tenha ousadia pela fé de declarar esta verdade bíblica. Diga, a carne para nada aproveita. De novo, a carne para nada aproveita. É o que diz João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Ele tem muito a nos revelar neste dia. Pai amado e bendito, Deus eterno, todo-poderoso, Senhor absoluto das nossas vidas, soberano sobre este ministério. Nós, Senhor, bendizemos o teu nome, nós te adoramos. Nós nos submetemos totalmente à tua vontade, Pai. E nos abrimos agora, Senhor, para a revelação dos mistérios, daquelas coisas que estavam ocultas, aquilo que estava por trás da letra, mas que aprove o teu Espírito nos revelar nestes tempos finais. Obrigada, Senhor, porque fazemos parte da última reforma da tua igreja, Jesus. Antes da tua vinda, nós aguardamos, Senhor, aquilo que está preparado, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não penetrou no pensamento nem no sentimento do homem, mas que estão preparados para os que te amam, Jesus. Nós estamos aqui abertos para este mover do teu Santo Espírito. Fala-nos, Pai. Ó Deus, nós queremos aprender mais a respeito, Senhor, de como submeter a nossa carne ao conhecimento do Espírito. Como destruir, Senhor, as armadilhas de Satanás, para que a nossa carne não se submeta, não caia, não transgrida, Senhor, porque nós somos santos. Nós somos irrepreensíveis no nosso espírito. E nós queremos que esta santidade, esta vida irrepreensível, Senhor, seja visível nas nossas atitudes, em tudo que nós fazemos e fizermos, Senhor. Que todos vejam Jesus Cristo em nós, para a honra e glória do teu nome. Amém. E todos que creem digam amém. Amém. Meus irmãos amados, eleitos e predestinados desde antes da fundação do mundo. Nós estamos há alguns cultos falando sobre revelação de verdades. E nós estamos ensinando quais são os alicerces da graça de Deus. Esta palavra que, quando praticada, produz grandes resultados. Hoje, nós temos que entender que tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos recebendo neste altar, vem do coração do Pai. Então nós devemos amar esta palavra, nós devemos entender o que o Espírito quer nos dizer, nós devemos guardar isto como algo profundo e algo que é um tesouro para a nossa vida, algo precioso. Nós temos que ter isso e praticar isto, porque uma vez praticado, já disse, grandes resultados são evidenciados. E nós temos que entender que todos nós que estamos na obra do Senhor, nascemos ovelhas, sempre fomos ovelhas, e Deus sempre nos viu como justos, apesar de antes da manifestação da salvação, nós termos tido sim atitudes inadequadas para um justo. Mas Deus sempre nos viu como ovelhas. Nós sempre fomos ovelhas. Você pode ver este fato também na vida de Jó. Veja como é que Deus via Jó. Jó 1:8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então veja, Jó era visto assim por Deus. Isso aqui é Deus falando como é que era Jó. Mas Jó não conhecia nada de Deus, amados. Deus já via Jó desta forma quando Jó não conhecia. Por quê? Porque ele diz em Jó 42:3: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho?
Olha o que Jó diz aqui. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, Jó, ele não conhecia Deus, não tinha a revelação que nós temos de Deus. E mesmo assim, Deus já o chamava de justo, de íntegro e de reto. Olha o versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Ele não tinha uma experiência com Deus como nós temos. Ele não tinha revelação de quem era Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo, agora eu te conheço de verdade, mas eu não te conhecia. E mesmo sem conhecer a Deus, Deus já via Jó como reto, justo, bom, como uma ovelha. Deus não era real desta forma antes para Jó. Isso significa o quê? Significa que nós sempre fomos ovelhas. E Deus, já ao nascermos fisicamente, nos marcou para sermos para Ele, para sermos para a salvação. E qual é a posição dos ímpios, bispa? Eu sei que muita gente começa a pensar nos ímpios, né? Qual é a posição daqueles que não se convertem? Salmo 58:3 diz, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Já mentem logo que nascem, porque o pai deles é o pai da mentira. O ímpio, desde a sua concepção, já está desviado. Versículo 4. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Uau, esse é o ímpio. É como víbora surda. Diz que ele tapa os ouvidos. E as ovelhas fazem o que, igreja? As ovelhas ouvem e seguem. Os ímpios não, os ímpios são como víboras surdas, eles tapam os ouvidos, eles não ouvem. Então, estou fazendo esta breve introdução para lhes dizer que Deus só trata com justos, mesmo que antes da conversão se parecessem com lobos. Mas quando existe um novo nascimento, o nosso espírito que estava morto, ele revive e se une ao Senhor, se tornando um espírito com o Espírito do Senhor. É isso que diz 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, amados, nós estávamos antes de Cristo com atitudes de lobo, mas sempre fomos ovelhas. E no momento da nossa conversão, o nosso espírito que estava morto se une com o Espírito de Deus. Veja João 6,63. O Espírito é o que vivifica. Este Espírito com letra pequena, com letra minúscula. Trata-se do meu e do seu Espírito. Então, o que é que vivifica em nós? Quando Cristo vem fazer morada em nós? O nosso Espírito. O Espírito é o que vivifica, é a parte que vivifica. E a carne? A carne para nada aproveita. Então, como é o Espírito o que vivifica, por causa de Jesus, o nosso Espírito agora tem vida. E o que sai do nosso Espírito é que agora é importante. Quem está compreendendo? Bom, mas como é que era antes disso acontecer? Antes do Espírito de Deus se unir ao meu e ao seu Espírito, Efésios 2:1 conta que Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, nosso espírito estava adormecido, Jesus veio e nós passamos a ter vida. Então, toda a relação que Deus tem conosco, Ele tem com o nosso espírito, com aquilo que é importante, que é a nossa verdadeira identidade. Nós somos um espírito que habita num corpo. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Deus não veio à nossa carne, Ele veio ao nosso espírito. Voltando, João 6,63. O Espírito é o que vivifica. Então, a obra que Deus faz, Ele faz no espírito da pessoa. Quem está compreendendo? Pastora, e a carne? Como é que fica a carne do crente? Porque a Bíblia diz que a carne não se converte. Como é que fica? Diz, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, essas palavras são espírito e são
vida. Então agora você vai compreender algo muito precioso. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é espírito. E é vida para o nosso espírito. A palavra de Deus é vida e é vida para o meu e o seu espírito. Então é aqui que começa o entendimento da revelação de como Deus se relaciona conosco. Deus não se relaciona com o nosso choro. Deus não se relaciona com os nossos sacrifícios. Deus se relaciona com o nosso espírito, porque é esse que tem vida. Agora, o nosso espírito é vivificado. A carne, não. A carne não se converte. A carne é uma carne de humilhação, é um corpo de imundície, uma carne de imundície, um corpo de imundície. É isso que diz o apóstolo Pedro, Jesus, o apóstolo Paulo. E nós vamos compreender muito bem isso. Diz João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Se comer do pão, presta atenção. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus disse que iria dar a sua vida pelo mundo. Presta atenção. Que mundo? Jesus iria dar a sua vida, estava anunciando aqui. Por que mundo Jesus daria a sua vida? Pelo mundo ocumene. Ou você acha que Deus deu a vida pelo mundo que está metido com Satanás? Pelo mundo da mentira? Pelo mundo que está metido com feitiçarias? Com as obras das trevas? Pode ser até que haja alguma ovelha lá dentro, metida. Mas não foi para esse mundo que Jesus deu a sua vida. Não foi para o mundo Aion, para os filhos da perdição. Esse é o mundo que a Bíblia chama de pedra de tropeço, joio, vaso de desonra, para os quais Deus não veio, para os quais Deus não manifestou salvação. Ele veio dar a sua vida pelo mundo ocumene, pelo mundo da salvação, pelos eleitos de Deus. Tanto isto é verdade, amados, que diz em Mateus 1,21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus veio salvar o seu povo, um povo que é de Jesus, aqueles pelos quais Deus deu a sua vida por eles. São o seu povo, são chamados a sua igreja, são os 144 mil, são chamados de 100 ovelhas, são os vasos de honra, o trigo, o seu povo, do qual você faz parte. Diga graças a Deus. Então, Jesus não veio salvar os filhos do diabo, Jesus não veio salvar os lobos, ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Isto quer dizer que Deus tem um povo. Diga glória a Deus, eu faço parte deste povo. Pastora, e aqueles ímpios que nós lemos agora que se desviam desde a concepção? Não são povo de Deus, são povo do diabo. Jesus disse que quem comer do seu pão, come da sua carne. Ora, é pão ou é carne? Vamos entender bem isso. Comer do pão, comer da carne. João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne. E o Logos se fez carne. E a palavra se fez carne. Então, comer da carne ou comer do pão é comer da palavra de Deus. É a palavra que é o Cristo revelado. É a palavra que transforma, é a palavra que cura, é a palavra que muda sentimentos, é a palavra que muda personalidade, é a palavra que liberta, é a palavra que muda caráter, é a palavra que tira uma pessoa derrotada para uma vida vitoriosa. Então a carne de Jesus e o pão de Jesus Cristo é a palavra de Deus. Nós nesta igreja comemos do pão e da carne. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. Diga amém. Bispo, isto é a carne de Jesus. E a nossa carne? João 6,63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Amados, a nossa carne não aproveita para nada. Por quê? Porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, no meio do povo, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair.
Desde o princípio, quando? Jesus sabia desde quando quem cria e quem haveria de trair? Desde antes da fundação do mundo. Então, quando Deus nos criou em espírito, Ele sabia que nós éramos para a salvação, porque Ele mesmo nos predestinou para isso. Amém? Amém. E quando foram criados os destinados à perdição, Deus sabia quem o haveria de trair. Então, vamos entender algo. Judas Iscariotes não traiu Jesus, como querem afirmar alguns que estão lendo um livro chamado Evangelho de Judas Iscariotes. Uau! Um demônio. Judas não traiu Jesus num acordo parlamentar, onde Jesus lhe prometeu 10 virgens no céu, se ele matasse Jesus aqui na terra, depois ele levaria ele para o céu, e lá tinha um acordo, e Deus daria para ele 10 virgens. Rasgue minhas vestes, pastor. Blasfêmia. Judas era um filho da perdição. Jesus jamais colocaria um filho dele para o trair. Um filho de Deus jamais seria posto para trair a Jesus Cristo. Judas se perdeu porque ele era filho da perdição. Ele era semente de Satanás. Ele era para a perdição. Versículo 25. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se não estiver nos planos do Pai, se Ele desde antes da fundação do mundo não predestinou em amor, não chamou, não justificou e glorificou, a pessoa não pode ir a Jesus Cristo. Então, se eu vim a Jesus, é porque Ele sabia. O Pai, Deus na manifestação de Pai, de Criador, o Pai sabia e determinara que eu chegaria um dia a estar na sua igreja, que eu o glorificaria e eu exaltaria o seu nome, amados, porque ninguém pode converter-se se não fizer parte dos planos de Deus, se não tiver sido escolhido antes. Agora vem a célebre pergunta, mas bispa, onde fica a doutrina do livre-arbítrio? Não fica. Não existe. Isto é um mito, é uma mentira. Querem roubar a glória de Deus. Não é o homem quem decide. O homem sem Cristo está morto em pecados e delitos. Para que o meu espírito estivesse com vida, foi preciso que ele se unisse a mim. Por graça. Por graça. Amém. Então vamos guardar. Ninguém se converte se não for escolhido desde antes da fundação do mundo. Versículo 63. Contudo, há descrentes entre vós. Não é esse, querido. É a carne para nada aproveita. É esse. A carne para nada aproveita. É o de sempre. João 6,63. Vamos lá. A carne para nada aproveita. Diga comigo, diga. A carne para nada aproveita. O que Jesus está dizendo? Não adianta a carne. Eu não tenho nada com a lógica, eu não tenho nada com as teorias, eu não tenho nada com os pensamentos humanos. Amados, se você quer encontrar vida abundante, se você quer encontrar paz, você não terá estas coisas com carne, com lógica. Você não encontrará paz, alegria, abundância, vida plena, satisfação, cura com coisas da carne. Você não terá estas coisas com esforços, com sacrifícios, com jejuns, com vigílias, com joelho ralado, lambendo o pó da terra. O que você faz na carne, Jesus disse, não serve para nada, aproveita. O Espírito sim, o Espírito tem vida. E é com o seu Espírito que ele quer se relacionar. Amém? Então, se eu começo a aplicar lógica, se eu começo a dizer, mas como é que pode? Como é que pode? Uns para salvação, uns para perdição. Mas isso é uma injustiça de Deus. Isso é carne. E isso não se aproveita. O Senhor não aceita este tipo de lógica, de pensamento. Deus disse, eu não quero nada com a sua carne.
Olha o que diz Romanos 8,6. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte. Mas o do espírito, para a vida e paz. Então, se eu começar a usar pensamentos humanos, carne, isso dá para a morte. Eu vou ter consequências seríssimas. 8,7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso, o livre-arbítrio é o pendor da carne, a inclinação da carne, é o querer do homem, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, se eu me puser a fazer coisas da carne, usar a lógica, raciocínios humanos, isso, diz a Bíblia, é inimizade contra Deus. Deus não tem parte com isso. A carne não se sujeita à lei de Deus. Então, igreja, livre-se dela. Subjugue a sua carne. Põe as barbas de molho, com todo respeito. Lógica não serve para Deus. Amém? Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, fazendo sacrifícios, jejuns, vigílias, batismos, campanhas, não podem agradar a Deus. Deus não se agrada de carne. Tá bem? Mas, bispa, quase todas as igrejas estão fazendo coisas da carne. Bom, e aí? Jesus disse, a carne para nada aproveita. Então, quando o Senhor está falando desta carne, além de todas as coisas dos sacrifícios, da lei mosaica, todas as coisas que os legalistas, ao praticá-las, pensam que estão agradando a Deus, na realidade, o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Roma, ele já está aqui mostrando como é que Deus sinalizava que era lá em Roma que iria nascer o verdadeiro rameirismo, prostituição religiosa. Tanto que é tratada no livro de Apocalipse como a grande meretriz. Os irmãos de Roma, eles já achavam naquela época que eles poderiam pecar por eles serem predestinados. Eles achavam que Paulo pregava isso. Libertinagem, por pregar a predestinação. E Paulo diz em Romanos 6, 1 e 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então Paulo está dizendo, viver no pecado, viver na carne, de modo nenhum. Eu vou perguntar para a igreja vai responder. Viver em pecado, igreja? Viver na carne? Apocalipse 17, 1 e 15 diz, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem. Falou, não, falta o resto. Mostrar-te-ei, vamos lá para Apocalipse 1, Apocalipse 17, por favor. Todo mundo, Apocalipse 17. Diz assim, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Quem é essa grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas? Versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Quem é essa grande meretriz? Essa grande meretriz é um sistema religioso de meretrício, que vem de Deus. Os escapulários, os santinhos, os rosários, a troca do perdão, as relíquias, o toma lá da cá. A Bíblia chama isso de meretrício. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, isto que João tem como revelação em Apocalipse, o apóstolo Paulo também tinha. O apóstolo Paulo sabia que todas as grandes abominações sairiam de Roma. É por isso que a carta de Roma é uma das principais cartas de Paulo, a respeito da carne, a respeito do pecado, a respeito dessa libertinagem, que quem se acha muitas vezes salvo para sempre, se vê no direito de poder fazer o que quer, de não submeter a sua carne, de usar da liberdade que recebeu em Cristo para fazer libertinagem. Então, Paulo, sabendo de todas estas grandes abominações que sairiam de Roma, ele escreveu uma carta muito preciosa. E foi em Roma exatamente que nasceu a grande quantidade de espíritos religiosos que a Bíblia chama de
imundos. Apocalipse 18:2 diz: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Essa é a sentença, tá? Vai se manifestar. E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Você vê por que Paulo, quando escreve a Roma, ele tinha um grande cuidado com os crentes de Roma, com a igreja cristã em Roma. Porque a carta aos romanos, amados, ela arranca o véu dos olhos e do coração, para se compreender essa luta que as pessoas têm com a carne. Veja o que diz o versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Tem povo de Deus lá no Meretriz, amados. Tem povo de Deus na igreja romana, nas filhas da Meretriz, nas igrejas que estão fazendo comércio com o corpo de Cristo, que estão vendendo perdão e outras coisas mais. Povo meu, diz o Senhor, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Isto quer dizer que há flagelos sobre tudo o que se faz de religiosidade, que na verdade é uma capa para encobrir espíritos imundos. Então, idolatria, feitiçaria, sacrifícios, tudo isso é carne e tudo isso dá para a morte. Então, quando Jesus disse, a carne para nada aproveita, ele está dizendo, na verdade, não podemos interpretar Deus, nem a Bíblia Sagrada, com a carne, com a lógica, porque isso gera morte. Usar lógica para entender predestinação gera morte. Usar a carne, os pensamentos humanos, a religião, a tradição dos homens, para compreender a existência de duas sementes, gera morte. Bom, e aquelas cargas insuportáveis que as igrejas legalistas põem sobre as pessoas? Carne. Atos 15:10 diz: agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo, um fardo, um peso, que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? O jugo é a carne, que para nada aproveita. São obras. Jejum, amado, para nada aproveita. Joelho ralado, para nada aproveita. Monte, para nada aproveita. Não comer isso, não mexer naquilo, não usar tal coisa, guardar este dia, esta festa, para nada aproveita. Guardar sábados, luas, festa de colheitas, para nada aproveita. Para você ter paz, para você ter vida, para você ter sossego, para você viver sem culpa, só com a graça de Deus, só com a palavra que edifica e dá herança. Porque Jesus, amados, nos pastoreia com graça. Não é com lei, é com graça. Quando você começa a compreender os mistérios, você se desliga da lógica, você se desliga das teorias, você se desliga das tradições dos homens, dos argumentos humanos, das terapias, você se desliga das filosofias, das religiões, das tradições das denominações, dos aconselhamentos humanos. O que Deus garante é o que está na sua palavra, porque a sua palavra é espírito e é vida. O que está aqui Deus garante, fora daqui não há garantia nenhuma. Amém? Então, amados, quando nós conhecemos a graça e os mistérios que nos foram revelados, nós também tivemos que começar de novo. Eu queria que você soubesse. Nós não recebemos esta revelação, esta palavra e falamos, ah, que coisa boa, emenda tudo no que a gente já conhecia, no que a gente vivia e vamos tocar para frente. Não foi assim. Nós tivemos que começar tudo de novo na vida espiritual. Tivemos que rever toda a nossa teologia e mudar toda a nossa teologia. Pentecostal, neopentecostal, sei lá o nome que se dava para aquilo lá, tradicional, não sei o que lá, conservadora, modernadora, eu não sei que nome se dava para aquilo que a gente seguia, mas nós tivemos que mudar tudo aquilo, porque nós havíamos aprendido, por exemplo, que uma pessoa primeiro aceita Jesus, e você sabe, né, isso sequer existe na Bíblia Sagrada, para começo de conversa não se aceita Jesus, se recebe ou confessa-se Jesus como Senhor e Salvador. Mas primeiro a gente aprendia isso, tem que aceitar Jesus. Depois tinha que fazer um cursinho e tinha que se batizar nas águas. Mas a Bíblia diz que Jesus já levou os meus pecados na cruz do Calvário, que eu sou livre, que não há condenação mais para os que estão em Cristo Jesus.
que o arrependimento é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e que ele olha o nosso coração, e quando nós nos arrependemos diante de Deus, não precisamos de água alguma. E depois aprendemos que o terceiro passo era o batismo com o Espírito Santo. Pois é exatamente o contrário, igreja. A Bíblia diz que quando eu creio no Evangelho, eu sou batizada, selada, cheia, ungida com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que, então, eu aprendi tudo ao contrário. É verdade. E eu tive que fazer o quê? Mudar tudo. Tive que tirar toda aquela aprendizagem e trocar pela verdade. Imagine, amados, nós orávamos para que pessoas crentes fossem batizadas no Espírito Santo. Que absurdo. Chamar os crentes à frente para orar para que eles fossem batizados no Espírito Santo. Porque nós achávamos, como nos haviam ensinado, que tinha que falar em línguas. Senão não era batizado no Espírito Santo. Orávamos por pessoas que já tinham o Espírito Santo. Porque ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Bispo, mas e as manifestações, e o falar em línguas, e a profecia, e a interpretação? As manifestações são outra coisa. São para edificação, para consolo, para exortação do corpo, para um fim proveitoso, diz a palavra do Senhor. Agora, o batismo no Espírito Santo, diz o livro de Efésios, é no dia em que se crê. E no dia em que se crê, você ali está selado, ungido, revestido, batizado com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Diga, eu sou batizado no Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, é posto por Deus e ninguém tira. Diga, ninguém tira. Por isso, salvação não se perde. Jesus disse, das minhas mãos ninguém arrebatará. Então, se ninguém arrebatará, ninguém arrebatará. Porque estamos nas mãos dele. E o que nós fizemos com todo aquele conhecimento, aquilo que nós recebemos, aquelas histórias todas? Amados, nós jogamos 17 anos de ensinamentos errados, legalistas, religiosos, tradicionais, cheios de judaísmo, cheios de humanismo, para não carregarmos mais julgos e fardos pesados e não vivermos mais na base da carne. Porque era como nós vivíamos. Achando-nos super espirituais, fazendo obra da carne o tempo todo, tentando justificar a nossa vida espiritual. Nós jogamos livros e apostilas, e discos, e CDs, e fitas cassetes, e estudos, e etc. Tudo que estava ligado à lei, porque nada aproveita. A carne para nada aproveita. Se você ainda não faz isso, faça uma faxina nesse final de semana. Ponha tudo no lixo. Mas corte tudo, rasgue tudo para ninguém achar que, tive a feliz ideia de achar esse negócio feliz, a sorte de encontrar este livrinho. Não, este livrinho não serve para você, não serve para mais ninguém, meu amado. 1 Coríntios 3, 4 a 7. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é assim na lei? Eu vou na igreja do bispo Godofredo. Não, eu acompanho, eu sou mesmo da pastora Cisporina. Não, eu não. Eu sou firme ali, eu sou ali da missionária José Patoa. Eu acompanho aquela missionária. Amados, as pessoas aí fora, elas não falam no que elas creem, elas não falam de Jesus, elas falam o nome de um líder. Por favor, não saia daqui nunca falando que você é da igreja da Bispa Solange. Você não é da minha igreja, porque eu não tenho uma igreja. A igreja é de Jesus Cristo, as ovelhas são do Senhor. Ele nos deu o privilégio de pastorear. Você é da igreja de Jesus Cristo, que se reúne na Rua Renascença 113, que faz parte de um corpo bem ajustado, cujo cabeça não é o Bispo Rai, é Jesus Cristo. Que Deus concedeu a honra de pastorearmos o rebanho que é dele. Amém? Então nós temos que entender isso, porque a Bíblia diz, quando pois alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andai segundo os homens, não é carne isso. Eu só ouço se for a pastora Obras. Eu só recebo o que vem do ancião. Mas não é, está escrito aqui. Isto aqui, querido, isto aqui não é evidente que não serve para nada, que estão na carne.
Quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem é o Godofredo, a Cispurina? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A minha vida é uma concessão de Deus para você. A vida desta igreja é uma concessão de Deus para você. Amém por isso. Eu plantei, Apolo regou, um planta a palavra, outro rega, outro insiste, outro cuida. Mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então é Deus quem faz a obra. Ser deste ou daquele é carne. Entenderam? Amém? Ficar brigando aí, defendendo homens, isso é carnalidade. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eu estou mostrando várias situações que são carne. Várias. Sacrifícios, a lei. Estou mostrando essa coisa de pertencer a uma placa de igreja, a um homem, a uma denominação, a uma liderança. Isso é carne. Defender ensinamentos doutrinários de, não, porque a igreja verdadeira é aquela que é a maior. Não está escrito isso na Bíblia. A igreja não é feita de paredes. Nós somos a igreja de Jesus Cristo espalhada sobre a terra. E quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vai levar parede. Nem vai levar placa que está em alguma parede. Vai levar filhos eleitos, salvos, lavados no sangue do Cordeiro. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, só se entende estas coisas pelo Espírito, porque a carne para nada aproveita. 15:16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, então vamos todos juntos, temos a mente de... Para compreender estas verdades, só quem tem a mente de Cristo ativada. Só quem Cristo coloca a sua mente lá dentro para pensar como Cristo pensa. Se não, amado, começa com a lógica. E isso é carne. E carne para nada aproveita. João 3,34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Então vamos fazer um culto de busca do Espírito. Agora vamos buscar mais do Espírito. Agora eu quero porção dobrada do Espírito. Aí já tem crente pedindo porção triplicada do Espírito. Ah, pastor, aquele negócio era lá para Elias e Eliseu. Eu quero porção quintuplicada do Espírito. Amados, como se o Espírito fosse dado por quilos. Por pedaços. Não há um com 30 quilos, outro com 40 quilos do Espírito Santo. O Espírito Santo todo está na sua vida, está na minha vida. Você é um com o Espírito Santo de Deus. Completo você está em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. João 3,27, vamos lá. Respondeu João, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Bispa, como é que eu abro o céu? Porque eu não posso receber coisa alguma se não vier do céu. E eu preciso de coisas. Como é que o céu se abre? Olha, quando você crê. Quando você come a carne e o pão de Jesus Cristo. Quando você se alimenta da palavra de Deus. Quando você ora. Quando você obedece. Quando você dizima, quando você vive por fé, você abre o céu. Quem está entendendo? Filipenses 3:1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Dê um sorriso aí. Nós temos motivos para nos alegrar em Deus, amados. O mundo não tem a esperança que nós temos, não tem as convicções que nós temos, não conhece nada do que nós conhecemos. Precisa beber muita redonda e quadrada para se alegrar um pouquinho e depois chorar muito. Porque gastou, porque estragou o fígado, porque arrebentou a porta, porque estragou o casamento. Mas nós temos a alegria do Senhor, amados. Alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Sabe, nós poderíamos pregar as mesmas coisas sempre, se fosse necessário. Porque Paulo disse, eu escrevo, falo, repito, falo de novo, escrevo outra vez. E olha, eles aqui não me desgostam. É segurança para você ouvir esta palavra.
Às vezes, mas eu já ouvi sobre predestinação, já ouvi sobre as duas sementes. O culto hoje está falando sobre duas sementes, predestinação, está falando sobre a eleição, está falando sobre antes da fundação do mundo, a determinação e graça, está falando sobre a salvação eterna, está falando sobre a carne para nada aproveita, sobre a obra do Espírito Santo. Mas eu já ouvi sobre tudo isso. Mas é segurança para você que o altar fale estas coisas. Amém? Glória a Deus. E diz aqui, quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos. É segurança que eu escreva estas coisas. Paulo disse, o que eu ensino dá segurança. Quero que você saiba que você está numa igreja aprendendo coisas que lhe dão segurança. O que se ensina neste altar através da palavra, através dos cultos, dos estudos bíblicos, da rádio, da televisão, das literaturas, da internet, dá segurança. Versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Ih, entrou cão agora. Acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Tenham cuidado. De quem? Dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Falsa circuncisão, mutilação, sacrifício, né? Pagar o preço. Amados, Paulo está chamando de cães. Está chamando aqui de obreiros maus, de falsa circuncisão. Está botando aqui os legalistas nesta história. Aqueles que pensam que a obra de Deus é fonte de lucro. O apóstolo Paulo disse, cuidado com essa gente. Quer ver? Segura aí. Se você está com a Bíblia aberta, nós já vamos voltar. E venha comigo em Mateus 15, 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Quer dizer que tem alguém que planta. Ou é o pai que planta, ou é o diabo que planta. Aí ele diz, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E se não foi o pai que plantou, foi outra pessoa que plantou. E quem plantou essa outra planta que o pai não plantou, esta planta vai ser arrancada. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, não são poucos não, viu? Muitos hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, muita gente fazendo muita coisa em nome de Jesus, muito milagre, expulsando demônios, falando e acontecendo, né? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. E a mim e a você, desde quando ele conhece? Antes da fundação do mundo. E essa gente que ele diz, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha só a revelação, praticando a iniquidade e ao mesmo tempo expulsando o demônio, curando em nome de Jesus, mas praticando a iniquidade. São as árvores que o Pai não plantou e que serão arrancadas. Essas pessoas não pertencem à salvação. Bispo, essas pessoas não. Mas vou dizer mais, essas pessoas nem perdem a salvação, porque elas nunca foram salvas, apesar de dizerem, Senhor, Senhor, mas são da perdição. Estão praticando a iniquidade. E olha que fazendo sinais para enganar muitos. Paulo disse, cuidado com essa gente. São cães. Isso significa que não são ovelhas. São cães. Mateus 13, 37 em diante. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Está vendo? Alguém planta, tem gente plantando. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Diga, eu sou boa semente. Diga, eu sou o filho do reino. E o joio? O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Tem outra planta sendo semeada no meio do trigo. O joio. Quem semeia? O diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer que tem gente, igreja, que vai para a fornalha. Quem são? Os que praticam a iniquidade. Os cães. Os obreiros fraudulentos, os que muitas vezes dizem, Senhor, Senhor,
que expulsam até demônio em nome de Jesus, que curam. Esses, a palavra de Deus diz, ai de quem pratica escândalos. Os que praticam escândalos vão para a fornalha. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais pratica escândalo. É ou não é verdade? É lógico. Quando você vira um cão, não esse au-au da rua, mas quando você vira um destes cães aqui que a Bíblia cita, um enganador, um falso obreiro, praticando um escândalo, saiba que o lugar dele é na fornalha. Está claro na Bíblia, não está? Amém. Bispa, e o justo? Ah, o justo vai resplandecer como o sol, diz a Bíblia. Mas o joio não. O joio são os filhos do maligno. Não foi Deus quem semeou, foi o inimigo que semeou, foi o diabo. E as pessoas que seguem o joio? E as pessoas que seguem essas pessoas? Caminham para o mesmo lugar. O lago de fogo e enxofre, a fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é muito perigoso você seguir, ouvir, ter comunhão com uma pessoa que não foi Deus que plantou. Quem está entendendo? É seríssimo ouvir, andar junto, ter comunhão, seguir uma pessoa que não foi o Pai Celestial que plantou. Agora, quando é Deus que planta, você vê o brilho do justo nesta vida. Ele brilha, ele dá frutos, ele resplandece, ele é de paz, ele é alegre, ele é sim, sim, não, não. Ele é fiel, ele é firme, ele é santo, ele é reto. Ele tem uma palavra só. Aí você sabe, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filha de Deus, porque o meu espírito, que agora é vivificado pelo Espírito Santo que habita no meu espírito, testifica com o Espírito de Deus que eu sou filha de Deus. Amados, o Espírito Santo não deixa dúvidas. Quando a pessoa começa assim, eu não sei bem se eu sou filha de Deus ou se eu sou filha do outro. Vamos orar, porque o Espírito Santo de Deus não deixa dúvida. Você tem certeza que você é filho de Deus? Pensa bem, você sente assim, essa coisa lá dentro, eu sei que eu sou filho de Deus? Quem é que te dá essa certeza? O Espírito Santo, onde ele está? Voando pelas paredes. Ah, tem cheio de pomba batendo as asas aqui. Não, onde é que está o Espírito Santo? No seu espírito, e é ele que está dizendo ao seu espírito que você é filho de Deus, que você se uniu com ele e essa união é para? Diga glória a Deus, amém. Filipenses 3, agora vamos voltar lá, mandei você segurar a volta, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no espírito. E nós não adoramos imagens, estátuas, nem o Cristo da carne. Nós adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Por que nós não confiamos na carne? Porque nós não somos legalistas. Os legalistas é que confiam na carne, ficam fazendo sacrifícios, se arrastam pelas praças, sobem nos montes, jejuam, pagam um preço alto. Nós não confiamos na carne. Diga amém. Diga, eu não confio na carne. Romanos 10:2 diz, porque lhes dou testemunho de que eles, os legalistas, os que fazem essas coisas todas, pensando que estão agradando a Deus, eles têm zelo por Deus, eles têm cuidado por Deus, eles têm apreço pela obra de Deus, porém não com entendimento. Então os que confiam na carne, e aqui entram os legalistas, eles têm zelo, mas eles não têm entendimento. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja no telão. Nós não fomos preparados para andar em obras sacrificiais. Nós fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão, quando Ele nos criou antes da fundação do mundo, também criou as obras lá atrás, que nós andaríamos nelas. As boas obras não são as obras da carne. As boas obras são as obras do Espírito. Nós fomos criados para as obras do Espírito, para as boas obras. Lá em 1994, já se vai bastante tempo,
Há um grupo nesta igreja que é a base deste ministério, amados, nós deixamos as obras da carne para viver pelo Espírito, sem culpa, sem problema de consciência, no descanso de Deus, sem ficar com aquele espírito de acusação, sem medo do demônio, sem medo do inferno, sem ficar preocupado que nós estávamos sempre devendo para Deus, sem aquela preocupação de que falta consagração, falta santidade, falta essas coisas todas, irmãos. Porque ou isto tudo, nós pensamos, ou isto tudo que está na Bíblia aqui, que a graça está nos revelando, é a verdade absoluta e nós vamos viver por isso, ou então nós vamos viver o resto da vida como legalistas, contradizendo estas verdades. E nós decidimos acreditar que a revelação do Espírito Santo estava fazendo uma obra preparada de antemão, de forma definitiva em nossa vida. Valeu a pena, gente, valeu a pena largar tudo para trás, porque tudo lá atrás era envolvimento com a carne. Ainda que nós orássemos, ainda que nós tínhamos ali uma linha tênue com as coisas do Espírito, e lógico, somos seres espirituais, o Espírito Santo estava e sempre esteve em nós, mas o envolvimento era sempre na base da carne. Filipenses 3, 4-8 diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncida, olha o que ele diz. Agora ele vai dizer, por que as pessoas confiam na carne? Por que as pessoas se apoiam na carne? Ele diz, olha, se as pessoas acham que a carne é ótima, eu poderia confiar na carne muito mais. Ele diz, sabe por quê? Olha o meu currículo. Paulo vai dizer agora, gente, olha só o que eu tenho de bagagem na carne. Olha o meu currículo carnal. Circuncidado ao 8º dia, perfeitamente na lei. Da linhagem de Israel, judeu de fato. Da tribo de Benjamim, eleito de uma tribo que ele sabia da qual pertencia, filho de Jacó. Hebreu de hebreus, puro sangue. Paulo puro sangue, né? Quanto à lei, fariseu, uau, religioso, né? Quanto ao zelo, tão zeloso da lei, que perseguia a igreja, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, porque ele sabia que agora não era mais essa justiça. Ele diz o quê? Irrepreensível. O cara que levava ferro e fogo, aquilo que ele achava que era o correto da lei, né? Mas, olha agora. O que para mim era lucro, o que era para ele, o currículo dele maravilhoso, isto considerei perda por causa de Cristo. Quando ele conheceu o Cristo ressuscitado e teve uma experiência com Cristo, ele disse, aquilo tudo é perda de tempo, aquilo tudo não serve. Olha só, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do que agora? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, mas ele não reclama não, olha o que ele diz, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que o apóstolo Paulo disse, amados? Tudo que eu fui ou fiz é lixo comparado ao conhecimento da graça de Jesus Cristo. Então não importa o diploma, não importa a família, não importa o berço, não importa o dinheiro, não importa de onde viemos, não importa o que fizemos, tudo que é carne, tudo que é lógica, tudo que é intelecto é lixo, é refúgio, comparado ao conhecimento que você está recebendo diretamente do trono da graça de Deus. Aleluia! Não importa o diploma, amado, não importa a casa, o carro, as passagens lá de trás, o quanto fizemos na lei, é refúgio. A obra de Deus tem muito refúgio. Quantas mulheres foram destruídas na obra de Deus? Por que eu estou dizendo mulheres? Porque o legalista não ataca os homens. Ele ataca as mulheres. Aliás, a lei massacra as mulheres. E as transformam nos seus ministérios em bruxas ambulantes. Em pessoas desprezíveis. Esses ministérios legalistas criaram mulheres ao longo dos anos, dos tempos,
Criaram mulheres cheias de culpa por causa das doutrinas, por causa das convenções, por causa dos castigos, por causa das tradições. A lei gera pessoas doentes e infelizes. E as mais infelizes de todas são as mulheres, produto do sistema legalista. Aí, nós trazemos estas verdades todas, amados. E sabe o que dizem? Que nós somos heréticos. Isto é uma heresia. Heréticos o quê? Nós estamos quebrando essa força diabólica que tem impedido o povo de Deus de reinar nesta terra. Nós estamos desmascarando o legalismo e toda a carnalidade que se fantasia como espiritualidade, fazendo obras, pagando preço e anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos arrebentando com o sistema humano para que o sistema espiritual do Cristo ressuscitado permaneça, amados. Onde que está a heresia? A heresia está na defesa desses padrões que não vieram da palavra nem da revelação do Espírito Santo, mas que vieram de convenções humanas. Nós estamos aqui para pregar aquilo que Jesus Cristo trouxe. Graça e verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As mulheres produzidas pela graça são livres, são felizes, são bem-sucedidas, são saudáveis. São bem resolvidas, são assumidas, são ousadas na fé em Cristo Jesus. Amém. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Veja, justiça própria vem de lei. Senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, o mais importante, igreja, é conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Porque se não se conhece isto de fato, se vê aí quantas famílias destruídas, quantos ensinamentos errados, quantos aconselhamentos infelizes. Esta semana, só esta semana, vou contar uma coisa, não vou citar logicamente nomes nem local. Eu recebi 2 cartas de lugares diferentes do Brasil. As 2 cartas, coincidentemente, trazem uma história triste de famílias que têm as suas filhas envolvidas com o lesbianismo. Famílias de crentes, pedindo ajuda e dizendo: bispa, me oriente, porque na minha denominação mandaram eu abandonar a minha filha. Uma delas diz. E a outra diz: o negócio é você ajudá-la a assumir o lesbianismo. Isto é carne, e carne para nada aproveita. Cheios de justiça própria, que procede de lei, mas sem solução para aquele que sofre, sem apresentar um caminho que liberte as pessoas. Porque não estão pregando o Cristo ressuscitado, aquele que tem poder para ressuscitar mortos, aquele que tem poder para inverter qualquer situação. Vocês estão entendendo qual é a nossa responsabilidade, amados? Porque quando eu abro uma carta dessa, de um pai, de uma mãe, que você vê que chorou para escrever a carta e dizer: eu não sei o que fazer, a liderança da minha igreja me mandou fazer isso. Ouvindo a senhora pela televisão, me dá a impressão, eu nunca falei disso na TV, me dá a impressão que não é para fazer nada disso. E eu digo, glória a Deus, que o Espírito Santo está dando a impressão certa a estas pessoas. Está mostrando que há sim um poder em Cristo Jesus que pode mudar estas situações que foram dominadas por Satanás. Na vida de pessoas, amados, que estão ali com Bíblia na mão, frequentando cultos em suas igrejas. Eu não estou aqui para falar contra estas igrejas nem o ministério. Eu estou aqui para dizer, há muito tempo que a palavra verdadeira sumiu dos altares. E por isso as pessoas estão vivendo o que elas estão vivendo. Estes foram 2 casos, e os que nós não sabemos. Colossenses 3:3. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu não morri, bispo, morreu.
Você morreu para o mundo, você morreu para a lei, você morreu para os sacrifícios, você morreu para o pecado, você morreu para os rudimentos, você morreu para a lógica, você morreu para os pensamentos humanos, você morreu para a carne, para a força da carne. Você está escondido em Deus, diga glória a Deus. Então você tem que viver segundo o Espírito, porque a carne para nada aproveita. Eu encerro com Isaías 43, 7 e depois o 21 que diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu creio que você está incluso aqui, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Amados, foi Deus. Não foi o livre-arbítrio que preparou você para manifestar a glória de Deus. Foi Deus. Deus criou e Deus formou um povo para a sua glória. Nós somos este povo. Eu encerro com Isaías 43, 21. Ao povo que formei para mim, não é para o diabo. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Você foi criado para Deus, você não foi criado para o diabo, você não foi criado para a pomba gira, você não foi criado para o Zé Pilintra, você não foi criado para o pecado, você não foi criado para o inferno, você foi criado por Deus, para Deus, e hoje você faz parte de um povo formado para celebrar o louvor ao Senhor Jesus Cristo. Ai, comece a glorificar a Deus, comece a celebrar a Deus. Diga alguma coisa que celebre Jesus Cristo em sua vida. Aleluia, Senhor. Aqui está o povo formado, criado, para celebrar o teu nome. O que é que nós estamos fazendo nesta terra, Jesus? Oh, Deus. Oh, comece a dizer aí, Jesus, Rei de Reis. Comece a dizer, Senhor de Senhores, Todo-Poderoso, celebre, único soberano. Tu és o Alfa, o Ômega, o único Deus. Comece a dizer, eu celebro o teu louvor, Senhor. Eu fui criado, eu fui feito por ti, eu fui feito para te adorar, eu fui feito para te glorificar, eu fui feito para te exaltar, eu fui feito para bendizer o teu nome, Senhor. Eu fui feito para te amar, eu fui feito para te engrandecer. Amada igreja, celebre o louvor a Deus. Glorifique o Senhor pela sua eleição. Comece a dar glória a Deus pela sua salvação, pela sua chamada, pela sua igreja. Glorifique a Deus pela sua cura, pela sua prosperidade. Dê glória a Deus pela abundância que Ele prometeu, pela sua vitória em todas as áreas. O inimigo não pode com você. Você é um espírito com Jesus Cristo. Você é um ser espiritual, porque a carne para nada aproveita. Você é mais que vencedor. Aquele que está no seu espírito é maior. Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Ele te fez mais do que vencedor. Ele te abençoou, Ele te selou, Ele te ungiu, Ele te glorificou. Ele te glorificou. Você é amado de Deus. Oh, Deus, nós te amamos, nós te amamos. Esta igreja existe para te servir, Jesus. Oh Deus, não queremos nada com a carne, porque tu não aceitas nada de carne. A obra do Espírito, a obra do Espírito. Somos espirituais, Senhor. Tira a lógica, igreja, fala. Tira o raciocínio humano, tira. Você é um ser espiritual, o Espírito Santo se move por tua vida. Abre a boca, diz o Senhor, e eu encherei.
Você que não falava em línguas, fala hoje em línguas. Arabachara labas. Andalabalaba, sora labala, la charalás. Andalabala, la charalás, andalabai, andalabalala, saladalabai. Andalabasara, labalabai, charalá. Andalabachara, labasara, labas. Andalabachara, labachara, labai. Alabachara, labaia, charalabaias. Assim diz o Senhor, aquilo que os vossos olhos não viram, aquilo que os vossos ouvidos não ouviram, aquilo que não penetrou em vossa mente, em vosso coração, aquilo que eu tenho preparado para os que me amam, há de se manifestar em breve, porque manifestarei a um povo que não dará lugar à carne, mas que vive apenas por fé, que não duvida do que eu digo, mas que diz sim, Senhor, fala que o teu servo ouve, algo para se manifestar, eu tenho dito e eu não mudo, o que há de vir virá e não tardará, eis que tenho dito, escreve, se tardar espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ora, labaia, todos conhecerão o meu nome, por vidas que tenho juntado neste lugar, ora, tem uma obra com quem assiste agora, pela câmera de TV, oh, a obra é maior do que podem vós pensar, aquietai-vos, não andeis ansiosos por coisa alguma, tenho vossa vida em minhas mãos, nada saiu do meu controle, povo meu, eis que me agrado desta igreja, quero louvores ao meu nome, os louvores que antecipam grandes vitórias, os louvores de um povo que acredita, que eu sou fiel para cumprir o que prometi, ora, deixo-vos a minha paz, e a minha alegria, oh, andai charalabaias, andalabaia chara. Vamos fazer aquilo que o Senhor quer e espera de nós. Oh, vamos descansar em Deus, igreja, andalabás. Vamos entrar no descanso. A paz que está no nosso coração excede o nosso entendimento. O amor de Deus nos constrange. Oh Deus, nos alegramos em Ti, Senhor. E vamos Te louvar sim, Jesus. Porque foi para isso que fomos criados, Senhor. Somos um povo formado para celebrar o Teu louvor, Jesus.
Eu só te peço, agrada-te de nós, Jesus. Recebe, aceita o louvor. Aceita o que produzimos neste ministério em teu nome, Jesus. Aceita, Jesus. Aleluia. Aleluia. Os ministros de louvor poderiam vir encerrar aqui. Bispo Rai, me ajude, por favor. Ai, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eu sei que esse chão é santo, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Eu sei que a terra é santa, Jesus. Toda honra, toda glória sejam tuas, ó Deus. Graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez tu falaste, Jesus, aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque através do conhecimento, Jesus, nós sabemos que na nossa carne, Jesus, não existe bem algum, que ela para nada aproveita, mas do Espírito nós somos perfeitos, ó Deus. E o nosso Espírito, Jesus, que abriga o teu Santo Espírito, que é vida, Jesus. Ó Deus, eu te louvo, ó Pai, por esse ministério, por um ministério de conhecimento. Te louvo, ó Deus, por podermos ouvir a tua voz, por sabermos, ó Pai, que nós somos um povo privilegiado. Aleluia. Povo, Jesus, que está compromissado com a verdade que liberta. Aleluia. E a tua palavra diz que conheceremos a verdade, Jesus, e que ela nos libertará. E nós temos visto, ó Pai, a liberdade deste povo. Aleluia. Temos visto, ó Deus, as amarras caídas por terra. Temos visto, Jesus, um povo livre para te adorar, para te amar. Um povo que te louva, Jesus. Um povo compromissado, único e exclusivamente com a tua verdade, Jesus. Te louvo, ó Pai, por esta noite. Te louvo, ó Deus, pelo crescimento que tu tens dado a este lugar, a este povo, ó Deus, que se chama pelo teu nome. Estas ovelhas, ó Deus, que foram predestinadas desde antes da fundação do mundo e que foram feitas, ó Deus, para a honra e para o louvor da tua glória. Que diremos, pois, ó Deus, à vista destas coisas? Se tu és por nós, quem será contra nós, Jesus? Eu te louvo, ó Pai, por esta noite, te louvo por essa palavra que mais uma vez foi exposta, que foi colocada, essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que tem nos feito livres, ó Deus, para te adorar, para te amar e para receber, Jesus, alimento puro, sólido, genuíno, ó Deus, verdade absoluta, verdade que liberta. Te louvo, ó Deus, pela vida da nossa bispa abençoada, Jesus. Bispa Solange, te louvo pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela família apostólica, Jesus. Te louvo, ó Pai, pelo ministério Cristo Vive, pela missão apostólica da graça de Deus, compromissada com as tuas verdades absolutas. Te louvo, ó Deus, porque os nossos nomes estão arrolados nos céus e ninguém de lá os pode tirar, Jesus. Por isso agora, ó Pai, eu declaro que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão permanentes e constantes na vida dos amados do Senhor. E aqueles que recebem em seu coração essa verdade, digam amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, ó Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te Pela obra, aleluia. em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia, glória a Deus. Vão em paz em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a Glória a todos. Deus, boa noite. Diga para o seu irmão: Aleluia. o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Tchau. Aleluia, glória a Deus.